Me tornei fluente em espanhol para provar para uma capacitista que língua de sinais também é um idioma. Contexto: alguns membros da minha família são surdos ou com deficiência auditiva. Por causa disso, todo mundo na minha família sabe ASL, língua de sinais americana. Na verdade, foi minha primeira língua porque meu pai é surdo. A maioria das pessoas não sabe que eu sei ASL porque geralmente não tenho motivo para usar sinais. Eu, 16 anos, mulher, estava com meus amigos e uma garota nova, 18 anos, que já conhecia algumas pessoas do grupo. Ela estava dizendo que sentia muito se às vezes tivesse dificuldade para falar porque o inglês não era a primeira língua dela. Eu disse que tudo bem, que não era a minha também. E seguimos com a conversa. Mais tarde naquele dia, a gente estava no escatepar e começaram a falar sobre etnias. Ela estava se gabando de saber espanhol porque a mãe dela é do México. Aí ela virou para mim e perguntou qual era a outra língua que eu falava. Eu disse que era ASL. Ela não gostou. Ela começou um discurso enorme dizendo que não era uma língua de verdade porque não tem cultura. Ficava repetindo que era um código Morse glorificado, porque tudo que você precisa saber é o alfabeto. Eu tentei dizer que isso não era verdade e que o ASL tem uma gramática muito diferente do inglês. No fim, falei que era melhor mudar de assunto, mas ela não quis parar. Atualmente ela está enchendo o nosso grupo com spam de artigos dizendo como é fácil aprender ASL. Ou posts de redes sociais afirmando que a ASL não é uma língua. Até artigo científico sobre aquele gorila que sabia a linguagem de sinais. Soy ler, não sabia. Nosso grupo de amigos está dividido, porque por um lado, o ASL pode até ser mais fácil de aprender do que outras línguas. Mas alguns acham que nem chega a ser uma língua de verdade. Sou eu a babaca? Atualização, 22 de fevereiro de 2025, 2 anos e meio depois? Contexto: alguns membros da minha família são surdos ou com deficiência auditiva, isso é hereditário. Então todos na minha família sabem ASL, língua de sinais americana. A ASL foi minha primeira língua. Precisei fazer fonoaudiologia porque quase nunca falava em voz alta em casa. Até hoje, quando fico sobrecarregada, às vezes começo a sinalizar sem querer. Além disso, na minha cidade, praticamente todo mundo vai para uma das duas grandes universidades estaduais da região. Eu e a capacitista acabamos indo para a mesma faculdade. Então, cerca de 2 anos atrás, eu tinha 16 anos na época, agora tenho 18, tive um desentendimento com uma garota, ela tinha 18 anos. Agora tem 20, que estava andando com meu grupo de amigos. Ela afirmava que a ASL não era uma língua de verdade. E dizia que sabia espanhol, que era uma língua cheia de cultura, o que é verdade. Mas isso não dá a ela o direito de dizer que a ASL não é uma língua real com uma cultura real. Ela disse que era um superpoder que eu não tinha. Isso acabou dividindo nosso grupo de amigos entre os que achavam que eu podia sim dizer que era bilingue, e os que achavam que não. Eu era muito tímida e quieta na época, então não me defendi direito. Fui até o subreddit r/Amiteacholi para ver se eu estava enlouquecendo. Muita gente respondeu ao meu post dizendo que eu não estava exagerando nem errada. Eu já sabia que a cultura surda é rica e diversa, mas ver tantos desconhecidos me incentivando e me validando me ajudou a realmente processar o que estava acontecendo. The Afslans, Divia, arte visual surda, as cantigas que eu cresci ouvindo, ou vendo, né? Tudo isso pode parecer estranho para quem ouve, mas para mim é lar. Quando tentei explicar essas coisas para ela, ela não quis ouvir. Até algumas pessoas que eu considerava amigas disseram que eu estava errada, que a ASL era uma piada de matéria. Isso me deixou muito revoltada. Depois de ver minha família sofrer tanto capacitismo, de ter que defender meus familiares tão nova, e aí ver meus próprios amigos se virarem contra mim, eu disse para essa garota: se a ASL é tão fácil, por que você não aprende? Ela respondeu que não valia o tempo dela. Disse que eu devia aprender uma língua de verdade. Eu estava furiosa, mas percebi que ela meio que admitiu que a ASL não era tão fácil assim. Ela estava nervosa, eu tinha 90% de certeza que ela sabia que não dava para aprender a ASL só por osmose. Decidi naquele momento que ia aprender espanhol só para provar que minha primeira língua era real e importante. Fui até a biblioteca, peguei livros em espanhol. Me inscrevi no programa de aprendizado de idiomas que a biblioteca oferecia de graça. Fiz aulas de espanhol em um programa de matrícula dupla com uma faculdade local. Quando entrei na faculdade, fiz o teste e entrei direto no nível 3 de espanhol e continuei estudando. Consegui um emprego nada a ver com minha missão de vingança, onde muitos dos meus colegas falavam espanhol. Isso me ajudou a aprender gírias, nuances, etc., e não soar como um parágrafo de livro didático. Coloquei meu celular em espanhol, comecei a conversar com pessoas online que só falavam espanhol. Depois de cerca de 1 ano de imersão constante, meus colegas disseram que eu já estava falando bem. Eu já tinha aprendido inglês quando entrei na escola, e acho que isso facilitou. Achei o espanhol uma língua linda. Decidi que precisava intensificar ainda mais. Passei a assistir filmes e ler livros quase só em espanhol. Comecei a frequentar muito a área hispânica da minha cidade e fiz amigos lá. Contei meu plano para eles logo de cara. Fiquei com medo de que reagissem ao ASL da mesma forma que aquela garota, mas não reagiram assim. Foram super apoiadores e afirmaram que línguas de sinais são sim línguas de verdade. Ter esses novos amigos me permitiu me afastar do grupo antigo. Ainda andava de skate com eles às vezes, mas nunca foi como antes. Meus novos amigos entendiam como é lidar com preconceito quando sua família não entende ou fala inglês.
Eles sabiam o que era se sentir estrangeiro em duas culturas. Entendiam como é ser tradutor ainda criança. Me identifiquei muito com eles. Quando já fazia quase 2 anos que eu estudava espanhol, já tinha até esquecido o motivo que me fez começar. Aí recebi uma mensagem no grupo que a garota capacitista ainda estava. Queriam gravar uns clipes de skate pro Instagram de um cara. Ia ser ele, outro garoto, a garota capacitista e eu. Percebi que era o momento perfeito para me vingar. Quando cheguei no ponto de encontro, todo mundo estava lá, menos ela. Estávamos conversando quando ela chegou. Depois de filmarmos um pouco, sentamos para beber água. Começamos a conversar sobre a escola, assuntos aleatórios. Então ela falou que os professores não a entendiam porque o cérebro dela funcionava diferente já que ela era bilingue. Um outro garoto disse que ela era só bilingue, não autista nem nada. Embora eu não concorde com essa colocação e ache estranho mencionar pessoas autistas assim, foi o gancho perfeito para mim. Ela começou um discurso cheio de opinião, dizendo que nenhum de nós podia entender o que ela sentia, lembrando que o idioma nativo dela é inglês. Então ela não estava com dificuldade nenhuma com o idioma na escola. Eu disse que falava vários idiomas. Ela disse: O quê? Aquela sua baboseira com as mãos não conta. Isso aqui é sinal? E embaralhou as mãos, tipo falando um monte de baboseira e perguntando se aquilo era uma palavra em inglês. Ela ria histericamente, como se eu não tivesse escutado esse tipo de coisa a vida inteira desde que comecei a frequentar a escola. Eu respondi em espanhol, com os palavrões bem coloridos que aprendi trabalhando com gente estressada em fast food. Ela disse que eu só tinha aprendido isso, que eu não sabia espanhol de verdade. Aí começamos a discutir, tudo em espanhol. Ela estava gritando comigo no final. Os outros dois estavam confusos. Expliquei que aprendi espanhol por vingança, para provar que a ASL era uma língua real. Disse que espanhol era uma língua fácil, mentira, é difícil pra caramba. E perguntei por que ela não tinha aprendido o código Morse glorificado que eu falava. Foi aí que ela soltou a coisa mais satisfatória que eu já ouvi. Mas você já sabia outra língua, então é claro que foi mais fácil para você. Ela tentou voltar atrás quando percebeu o que disse, mas era tarde. Já estava fazendo birra. Eu disse que a ASL e a cultura surda eram tão reais quanto o espanhol. Depois daquela explosão, todo mundo só foi embora. Nos dias seguintes, ela me encheu de mensagens dizendo que a ASL não era real, mas também que eu só aprendi espanhol porque era bilingue. Ignorei tudo e bloqueei. Ela começou a me mandar demais, bloqueei também. Depois começou a me mandar e-mails pelo sistema da faculdade, onde não dá pra bloquear. Os insultos direcionados a mim não me afetaram tanto, mas ela começou a falar da minha família. Chamou minha família de defeituosa, usou o termo com R e disse que eram incapacitados. Mencionou meu irmãozinho, que tem 11 anos. Aí foi a gota d'água. Fui direto ao coordenador e levei todos os prints. O nome completo dela estava ligado a tudo, e eles conseguiram acessar as mensagens no sistema. Disseram que tomariam providências imediatas e que aquilo era inaceitável. Ela perdeu a bolsa de estudos e entrou em Academic Probation, tipo um alerta disciplinar. Começou a fazer postagens públicas no Instagram dizendo mais absurdos capacitistas, que a faculdade obviamente viu. Aí foi expulsa de vez, me ofereceram acompanhamento psicológico e uma bolsa de estudos para CODA, filhos de adultos surdos. Não aceitei a terapia nem a bolsa, mas fiquei muito agradecida pelo gesto. No fim do primeiro semestre me inscrevi para um estágio remunerado, onde pude colocar que sei ASL e espanhol. Recebo cerca de 10% a mais que meus colegas na mesma função que falam só uma língua. Os amigos que fiz nessa jornada de vingança são incríveis, tenho muito amor por eles. E desde então só ficamos mais unidos.